cristãos que marcaram a história. A paz do Senhor, irmãos, ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. Policarpo de Esmirna. O nascimento de Policarpo data-se por volta do ano 69 d.C., próximo à data do martírio de Paulo em Roma. Mas Policarpo de Esmirna não nasceu em um lar cristão. De fato, o lugar onde ele nasceu é desconhecido, pois ele apareceu em cena na história da igreja de forma estranha e perplexa. Forma esta que evidencia os caminhos misteriosos da providência divina. Uma mulher rica, chamada Calisto, membro da igreja local e notória por suas obras de caridade, sonhou que deveria ir ao portão da cidade de Éfeso e lá libertar um jovem menino que era escravo. Assim ela fez e trouxe Policarpo para sua própria casa, onde ela lhe deu um lar cristão. O ensinou os caminhos do Senhor, providenciou educação e o adotou como seu filho. Logo depois que o menino foi para o lar de Calisto, ele deu evidências da obra do Espírito de Cristo em seu coração. Ele era sério e reservado, pois era muito dado ao estudo da Escritura e diligente no testemunho de sua fé aos outros. Uma característica que se destacava era sua autonegação, algo que, sem dúvida, foi usado pelo Senhor para prepará-lo para o martírio futuro. Talvez um dos aspectos mais intrigantes da juventude de Policarpo de Esmirna foi seu relacionamento com o apóstolo João. Por 20 anos eles se conheceram um ao outro, e então Policarpo teve o privilégio de estudar aos pés de João. Pode-se imaginar o discípulo amado de Jesus, falando de seus anos com o Senhor e ensinando o que Cristo ensinara? Portanto, todo esse cuidadoso treinamento preparou-o para a obra na igreja. A obra que o Senhor chamou Policarpo para realizar em Esmirna era vasta e importante. Ele era antes de tudo um diácono da igreja, labutando no cuidado dos pobres. Este era um trabalho especialmente importante na igreja primitiva, pois a perseguição era a porção dos santos, e esta trouxe muito trabalho aos diáconos. Eles tinham então de cuidar das mulheres e crianças cujos maridos e pais estavam na prisão ou tinham sido mortos. Eles tinham de visitar os santos na prisão para confortá-los e encorajá-los em fidelidade. Enquanto tentavam, da melhor forma possível, amenizar os seus sofrimentos, trazendo-lhes alimento, roupas e pomadas para suas costas deslaceradas. No entanto, por causa da sua instrução, logo Policarpo foi chamado para ser um ancião na igreja. Um presbítero, como a Escritura chama aqueles que têm este ofício. Em consequência da morte do ministro naquele tempo, já chamado de bispo, Policarpo se tornou, então, o pastor e ministro da congregação. Uma antiga tradição diz que o apóstolo João o ordenou ao ministério, mas não sabemos a veracidade disso. Esta tradição, se não for verdade, poderia pelo menos sugerir que João estava presente para, então, testemunhar o evento. A fama e a influência de Policarpo se estenderam, então, por toda a Ásia Menor. Ele não era respeitado apenas
pela sua próxima associação com o apóstolo João, mas por causa de sua própria piedade. Ele ganhou reputação entre os santos naquela parte do mundo. Houveram muitos eventos interessantes nesses anos de labuta na igreja. E Inácio, que era então bispo de Antioquia, a cidade onde Paulo começara seus trabalhos. Inácio passou por Esmirna em seu caminho para o martírio em Roma. Inácio e Policarpo gastaram alguns dias agradáveis juntos em Esmirna, relembrando então sua amizade no passado, quando Inácio também vivia em Esmirna, e as vezes em que ambos tinham estudado sobre o apóstolo João. Posteriormente, Policarpo viajou a Roma. Como um gesto cordial de sua partida, Aniceto pediu a Policarpo que presidisse a administração da Santa Ceia em Roma, e assim Policarpo fez. E a ameaça da perseguição pairava sobre a igreja naqueles dias. Havia tempos de relativa paz e pausa das perseguições em suas formas mais brutais. Mas houve momentos nos quais a perseguição explodia em fúria. Como resultado, a igreja era odiada pelo Império Romano, especialmente pelos judeus e romanos pagãos, pois a culpa por toda a calamidade natural, que era enchente, terremoto ou seca, recaía sobre os cristãos, e de sua recusa a adorar César como Deus. Posteriormente, quando Policarpo era idoso, no mínimo 85 anos de idade, uma onda de perseguição alcançou Esmirna, provocada pelos bandos que estavam sedentos pelo sangue dos cristãos. 14 cristãos foram capturados e arrastados para a arena pública, onde então eles serviram de alimento para as bestas selvagens. Com exceção de um, todos morreram gloriosamente. Um destes, até mesmo, estapeava o animal selvagem, que parecia ser preguiçoso demais para atacar o cristão, que estava ali para ser seu jantar. A multidão não acalmou-se e começou então a gritar por mais. Começaram a gritar principalmente por Policarpo, que era conhecido como ministro da igreja e que estava escondido por causa dos apelos do seu rebanho. Então as autoridades foram enviadas para encontrá-lo. 3 dias depois de sua prisão, Policarpo caiu em um profundo transe. E depois de recuperar sua consciência, disse que teve uma visão. Ele disse que viu seu travesseiro incendiar-se em volta de sua cabeça, e Policarpo não tinha dúvidas quanto à visão que teve. E voltando aos seus companheiros, disse: serei queimado vivo. Quando os soldados chegaram a cavalo para prendê-lo, Policarpo recusou-se fugir. Em vez disso, ofereceu aos seus perseguidores hospitalidade e comida, pedindo apenas que lhe fosse concedido 1 hora de oração. Quando concordaram, Policarpo orou tão fervorosamente que 1 hora se tornaram 2, e vários dos soldados lamentaram sua participação na prisão de Policarpo. Eles, então, colocaram Policarpo em um jumento e o levaram à cidade. Ao chegarem seus perseguidores, levaram a carruagem de um homem chamado Herodes, o capitão das tropas locais. Herodes tentou convencer Policarpo a salvar-se. Ora, que mal há em dizer César é o Senhor, e oferecer-lhe licença. Quando Policarpo recusou a sugestão de renunciar a Cristo, o funcionário se tornou ameaçador e o forçou a sair da carruagem tão rudemente que feriu a sua perna. Sem sequer virar-se, Policarpo andou rapidamente enquanto estocavam, até ao estádio,
onde o barulho ensurdecedor surgia da multidão de espectadores. Quando entrou, seus companheiros cristãos ouviram uma voz do alto a dizer: "Sê forte, Policarpo, e comporta-se como homem." Ele foi levado perante o procônsul, que o incitou a negar a sua fé e a se curvar diante do imperador. "Jure pela fortuna de César, arrependa-se e diga abaixo os ateus." Voltando-se com um olhar triste para a multidão que pedia sua morte, Policarpo gesticulou diante deles: "Abaixo os ateus", disse com um aspecto grave. Então o procônsul insistiu mais uma vez que ele negasse a Cristo. Policarpo declarou: "Há 86 anos eu tenho sido o seu servo e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou?" Não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. O procônsul ameaçou queimá-lo vivo. Policarpo respondeu: "Você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno, reservado para os ímpios. Por que está se delongando? Faça o que lhe agradar." As chamas saltavam, enquanto das chamas se podia ouvir esta oração dos lábios do fiel servo de Cristo: "Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado e abençoado Filho Jesus Cristo, através do qual nós recebemos a graça de te conhecer, Deus de anjos e poderes, de toda a criação e de todos os justos que vivem em tua presença. Te bendigo por considerar-me digno de estar, neste dia e hora, entre os teus mártires e beber do cálice do meu Senhor Jesus Cristo. Eu te adoro por todas as tuas misericórdias. Te bendigo, te glorifico, através do eterno Sumo Sacerdote Jesus Cristo, com quem até o Espírito Santo seja glória, tanto agora como para sempre. Amém." O fogo formava um círculo ao redor dele, mas o seu corpo não queimava. Segundo observadores, à medida que o fogo avançava sobre Policarpo, o fogo não o consumia. O fogo formava um círculo em volta dele, mas Policarpo não era queimado. Um carrasco foi ordenado para que o esfaqueasse até a morte com uma espada, e o sangue de Policarpo extinguiu as chamas. É uma duradoura lição para nós, que aqueles que morreram por sua fé, com orações e canções de louvor em seus lábios, pois eram aqueles que sabiam no que acreditavam, amaram esta verdade e estavam preparados para morrer por ela. Então só nos resta seguir esse exemplo de fidelidade a Cristo, qual teve Policarpo de Esmirna, que foi fiel até a morte. Na trajetória cristã de Policarpo, ele nos deixou uma epístola. Epístola de Policarpo aos Filipenses. Policarpo e os presbíteros que estão junto dele, a igreja de Deus que está em Filipos, piedade a vocês e paz do Todo-Poderoso Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam multiplicadas. Tenho me alegrado grandemente convosco em nosso Senhor Jesus Cristo, pois vocês têm seguido o exemplo do verdadeiro amor, como mostrado por Deus, e tenho acompanhado, assim como vocês, todos aqueles que estão acorrentados
os ornamentos dos santos, e aqueles que são, de fato, os diademas dos verdadeiros eleitos de Deus e de nosso Senhor, e porque as fortes raízes da vossa fé, falando de dias há muito tempo transcorridos, suportaram até agora e trouxeram frutos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que por nossos pecados sofreu até a morte, mas que Deus ressuscitou da morte, tendo afrouxado as faixas do túmulo, no qual, embora não o vejam, acreditem, e acreditando regozijem-se em inexprimível alegria e cheios da glória, onde todos os homens desejam entrar, sabendo que, pela graça, vocês serão salvos, não pelas obras, mas pela vontade de Deus através de Jesus Cristo. Exortação à virtude. Por causa disso, cinjam as suas cinturas. Sirvam o Senhor no temor e na verdade, como aquele que tem renunciado ao inútil, às conversas vãs e os erros da multidão, e acreditando naquele que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo da morte, e lhe deu a glória, em um trono à sua direita. Por ele todas as coisas no céu e na terra estão subordinadas. A ele todo espírito serve. Ele vem como o juiz dos viventes e dos mortos. Deus pedirá conta do sangue dele, por aqueles que não acreditaram nele. Mas aquele que ressuscitou dentre os mortos também nos ressuscitará, se fizermos sua vontade e seguirmos seus mandamentos. E se amarmos o que ele amou, abstendo-nos de toda a injustiça, arrogância, amor ao dinheiro, murmurações, falso testemunho, não pagando mal por mal, injúria por injúria, golpe por golpe, maldição por maldição, mas sendo misericordiosos, por causa do que o Senhor disse em seus ensinamentos. Não julguem para não serem julgados, perdoem e serão perdoados. Sejam misericordiosos e alcançarão misericórdia, pois com o que medirem vocês serão medidos. E uma vez mais, abençoados são os pobres e aqueles que são perseguidos por causa da verdade, pois deles é o reino de Deus. Fé, esperança e caridade. Não é por mim mesmo, irmãos, que lhes escrevo sobre a justiça, e sim porque vocês me pediram primeiro, pois nem eu, nem ninguém como eu, pode chegar à sabedoria do abençoado e glorificado Paulo. Ele, estando entre vocês, comunicou com exatidão e força a palavra da verdade, na presença daqueles que estão vivos ainda. E quando vos deixou, escreveu-lhes uma carta, que se estudarem com cuidado, encontrarão o sentido de terem sido erguidos na fé que lhes foi dada, e que, sendo seguida da esperança e precedida pelo amor para com Deus e Cristo, assim como para o nosso próximo, é a mãe de todos nós. Pois todo aquele que permanece nessas virtudes, este cumpriu os mandamentos da justiça, pois quem permanece na caridade está longe de todo pecado. Várias exortações. Mas o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Sabendo, portanto, que assim como nós não trouxemos nada ao mundo, nós não podemos levar nada dele. Revistam-se com a arma da justiça e aprendamos, nós mesmos, antes de tudo, a caminhar nos mandamentos do nosso Senhor. Depois, ensinem suas esposas a andar na fé dada a elas e na caridade e na pureza, amando ternamente seus únicos maridos com toda a fidelidade e amando todos os outros igualmente com toda a castidade.
e a educar suas crianças no conhecimento e no temor de Deus. Ensinem as viúvas a serem discretas, como diz a fé de Nosso Senhor, orando continuamente por todos, permanecendo longe de toda calúnia, murmuração, falso testemunho, amor ao dinheiro e todo tipo de mal, sabendo que são o altar de Deus, que percebe claramente todas as coisas, e que nada lhe é escondido, nem raciocínios, nem pensamentos, nem as coisas secretas do coração. Os deveres dos diáconos, jovens e virgens. Sabendo, portanto, que Deus não é fingido, precisamos caminhar dignos de seus mandamentos e de sua glória. Da mesma maneira, os diáconos devem ser inocentes diante da face de sua justiça, como sendo servos de Deus e de Cristo, e não dos homens. Eles não devem ser caluniadores, falsos ou amantes do dinheiro, mas temperados em tudo, misericordiosos, trabalhadores, andando de acordo com os mandamentos do Senhor, que foi o servo de todos. Se lhes somos agradáveis no tempo presente, também receberemos o mundo vindouro, de acordo com o que ele prometeu a nós, do que ele nos ressuscitará da morte, e que se nós vivemos condizentes com ele, nós reinaremos junto com ele, se ao menos tivermos fé. Da mesma maneira que os jovens também sejam irrepreensíveis em todas as coisas, sendo especialmente cuidadosos para preservar a pureza e mantendo-se como que um freio de todo tipo de mal. Pois é bom que eles cortem fora toda a luxúria que existe neste mundo, pois todo desejo da carne luta contra o espírito, e nenhum fornicador, nem afeminado, nem aquele que abusa de si mesmo com os outros terá parte no reino de Deus, nem quem faz ações inconvenientes e indevidas. Por isso é preciso que eles se abstenham de todas estas coisas, permanecendo obedientes ao presbítero e diácono, assim como a Deus e a Cristo. As virgens devem andar com uma consciência inocente e pura. Os deveres dos presbíteros e dos outros. Os presbíteros devem ser compassivos e misericordiosos com todos, trazendo de volta aqueles que saíram do caminho reto, visitando os doentes, sem desprezar a viúva, o órfão ou o pobre, mas sempre provendo a estes o que é bom diante de Deus e dos homens, abstendo-se de toda cólera, respeitando as pessoas e não fazendo julgamentos injustos, mantendo-se longe de toda cobiça, sem pensar mal rapidamente de ninguém, sem serem severos demais nos julgamentos, sabendo que nós todos estamos sobre o delito do pecado. E se nós suplicamos ao Senhor para nos perdoar, também nós devemos perdoar os outros, pois nós estamos diante dos olhos do nosso Senhor Jesus e de Deus. Todos nós deveremos comparecer ao tribunal de Cristo, e deveremos todos dar conta de nós mesmos. Por isso devemos servi-lo no temor e com toda reverência, conforme ele mesmo nos manda, da mesma maneira que os apóstolos nos ensinaram no Evangelho, e da mesma maneira que os profetas proclamaram a vida do Senhor. Sejamos zelosos na busca do que é bom, mantendo-nos longe das causas de ofensa, de falsos irmãos e daqueles que hipocritamente proclamam o nome do Senhor, fazendo os homens vãos caírem no erro. Contra o docetismo. Perseverar no jejum e na oração. Pois quem não confessar que Jesus Cristo veio na carne,
encarnou, este é anticristo. E quem não confessar o testemunho da cruz, este é do demônio. E quem perverter as profecias do Senhor para sua própria satisfação, e diz que não há nem ressurreição, nem julgamento, este é o primeiro nascido de Satanás. Por isso, abandonemos os discursos vãos das multidões e suas falsas doutrinas, e voltemos aos ensinamentos que nos foram dados desde o princípio. Permanecemos sóbrios na oração e perseveremos no jejum, suplicando em nossas orações a Deus, que vê tudo, para que não nos deixe cair em tentação. Pois o Senhor disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Perseverar na esperança e na paciência. Continuemos perseverando em nossa esperança, nas primícias da justiça, que é Jesus Cristo, que carregou nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro da cruz, que não cometeu pecado, nem foi achada astúcia em sua boca, mas suportou todas as coisas por nós, para que pudéssemos viver nele. Sejamos imitadores de sua paciência, e se nós sofremos pelo nome dele, seremos glorificados nele, pois este é o exemplo que ele mesmo nos deu e que nós temos acreditado. Exortação à paciência. Eu os exorto, portanto, a obedecerem atenciosamente a palavra da justiça e a exercerem a paciência, assim como vocês têm visto diante de seus olhos, não somente no caso dos abençoados Inácio, Zósimo e Rufo, mas também no caso dos outros que estão entre vocês, no próprio Paulo e no restante dos apóstolos. Façam isso na certeza de que todos estes não caminharão em vão, mas na fé e na justiça, e na certeza de que eles estão agora no lugar que lhes corresponde, na presença do Senhor, com quem eles também sofreram. Eles não amaram o século presente, mas aquele que morreu por nós e que, por nossa causa, foi ressuscitado por Deus da morte. Exortação na prática da virtude. Permaneçam, portanto, nestas coisas e sigam o exemplo do Senhor, permanecendo firmes e imutáveis na fé, amando o próximo e permanecendo unidos uns aos outros, gozando juntos da verdade, mostrando a mansidão do Senhor nas suas relações com o próximo, sem desprezar ninguém. Quando puderem fazer o bem, não o posterguem, pois a esmola livra da morte. Todos vocês estão submetidos uns aos outros, tendo uma conduta justa entre os gentios, para que vocês recebam em dobro a recompensa de suas boas obras, e para que o Senhor não seja blasfemado por causa de vocês. Mas coitado é aquele por quem o nome do Senhor é blasfemado. Ensinem, portanto, a sobriedade a todos, e manifeste em sua própria conduta expressão de pena por causa de Valente. Eu estou muito triste por Valente, que foi presbítero entre vocês, pois ele não entendeu completamente o cargo que lhe foi dado na igreja. Exorto-os, portanto, que se abstenham da avareza e que sejam castos e verdadeiros. Abstenham-se de todo tipo de mal, pois se um homem não pode se governar nestes assuntos, como pode ensiná-los aos outros? Se um homem não se mantém longe da avareza, ele se desonra pela idolatria e deve ser julgado como um dos pagãos. Mas quem de nós está ignorando o julgamento do Senhor?
Não sabemos nós que os santos devem julgar o mundo, como Paulo ensina? Mas eu nem vi, nem ouvi nada semelhante entre vocês, no meio daqueles com quem Paulo trabalhou e que estão louvados no início de sua epístola. Com efeito, ele se gloria de vocês diante de todas as igrejas, que sozinhas conheciam o Senhor, mas nós, de Esmirna, ainda não o conhecíamos. Eu estou profundamente entristecido, pois, irmãos, por ele valente e por sua esposa, a quem o Senhor talvez conceda uma penitência verdadeira, e sejam vocês sóbrios em atenção neste assunto. E não os olhe como inimigos, mas chame-os de volta como membros sofredores e perdidos, pois vocês devem salvar todo o corpo. Agindo assim, vocês edificam-se a si mesmos. Exortação a várias virtudes. Por isso acredito que vocês estão bem versados nas Sagradas Escrituras e que nada é escondido de vocês. Mas a mim esse privilégio não é ainda garantido, pois está declarado nas Escrituras: enfureçam-se e não pequem mais, e não deixem que o sol se ponha sobre a sua ira. Feliz é quem se lembra disso, e que eu acredito seja o caso de vocês. Que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele mesmo, que é o Filho de Deus, e nosso eterno Pontífice, edifique-os na fé e na verdade, e em toda mansidão, gentileza, paciência, magnanimidade, tolerância e pureza. E Ele lhes dê parte de sua herança entre os santos. E a nós convosco, e a todos os que estão debaixo do céu, que creem em nosso Senhor Jesus Cristo e em seu Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Orem por os santos, orem também pelos reis e pelas autoridades, e príncipes, e por aqueles que vos perseguem e vos odeiam, e pelos inimigos da cruz, de modo que seu fruto seja manifestado a todos, e que vocês sejam perfeitos nele. A respeito da transmissão das cartas. Vocês, Inácio, escreveram-me para que, se alguém for daqui para a Síria, que levassem a carta de vocês. Eu atenderei a esta requisição, se eu encontrar uma boa oportunidade, pessoalmente, ou através de uma outra pessoa que vos sirva de mensageiro. Quanto às cartas de Inácio, as que ele nos enviou, e as outras que pudermos ter aqui, nós vos enviaremos como pedistes. Podereis retirar delas grande utilidade, pois encerram fé, paciência e toda espécie de edificação relativas ao nosso Senhor. Qualquer outra informação que vocês conseguirem a respeito de Inácio e daqueles que estão com ele, tenham a gentileza de nos informar. Conclusão. Estas coisas eu tenho escrito a vocês através de Crescente, a quem recentemente lhes recomendei, e agora lhes recomendo novamente. Ele tem crescido irrepreensível entre nós, e eu creio que será da mesma maneira entre vocês. Também vocês irão receber sua irmã, quando ela chegar entre vocês. Sejam salvos em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça esteja com todos vocês. Amém.